Olá, eu sou o professor Zilvan e nesse vídeo nós vamos falar sobre a isomeria E e Z. Como detectar se vai ocorrer ou não isomeria espacial? Primeira coisa, você vai observar aqui, ó. Se a sua cadeia tem ou ligação dupla ou é uma cadeia fechada. Primeiro detalhe, os dois grupos que eu tenho que ter nesse carbono aqui, gente, nesse carbono aqui, eles têm que, para ser cis e trans, eles têm que ser exatamente iguais no outro carbono da dupla. Por exemplo, se aqui eu tenho um A e B, do outro lado eu tenho que ter A e B também, tá? Agora não importa a ordem, pode estar diferente, ó. Por exemplo, A, B, e aqui está B, A, certo? O que é que você vai observar? Os grupos idênticos de cada carbono da dupla. Então você traça um plano aqui. Se os grupos idênticos, por exemplo aqui, ó, A e A, estiverem no mesmo lado desse plano, então aqui é o cis. E se aqui nós tivermos os grupos idênticos, por exemplo, ó, A e A em lados opostos, esse aqui vai ser o trans. Mas perceba uma coisa, para que ocorra esse tipo de isomeria, detalhe extremamente importante, em cada carbono da dupla, você tem que ter dois grupos diferentes. Digamos que eu tenha esse aqui, ó, B e B. Nesse carbono eu tenho B, nesse carbono eu tenho B. Opa, aqui são iguais. Se são iguais, então nessa molécula não ocorre isomeria espacial. Tem que ter grupos diferentes ligados no mesmo carbono da dupla, tá? Joia. E para ser E e Z? Aí vem o seguinte, ó. No E e Z, eu vou ter A, B. Beleza. Para ser cis e trans, gente, para ser cis e trans, do outro lado eu tenho que ter A e B também. Não importa se o A está em cima, o A está embaixo, o B está em cima, o B está embaixo, mas eu tenho que ter A e B também. Para ser cis e trans, eu tenho que ter pelo menos um terceiro grupo diferente, por exemplo, o C. E aqui pode ser um A, pode ser um B, tá? Ou eu posso ter até os 4 grupos totalmente diferentes. Por exemplo, aqui, ó, um D. Tá? Então aqui já entra no caso do E e do Z. Vejamos alguns exemplos de E e Z, então. O que é que eu vou observar? Você vai se fazer algumas perguntas. Primeira pergunta. Nesse carbono da dupla, você tem dois ligantes diferentes? Tenho. Aqui eu tenho CH2, CH3 e aqui eu tenho CH3. Então, beleza, eu tenho dois ligantes diferentes. Agora, no outro carbono da dupla, você tem dois ligantes diferentes? Sim, também tenho. Aqui eu tenho um CH2, CH3 e um hidrogênio. Então, se você tem ligantes diferentes nos carbonos da dupla, então o que você tem é que ocorre isomeria espacial. Ponto. A segunda pergunta é, tá joia, mas a isomeria espacial pode ser cis, pode ser trans, pode ser E ou pode ser Z. E agora? Você tem que decidir se vai ocorrer cis e trans ou E e Z. Para ser cis e trans, se aqui nesse carbono da dupla eu tenho CH2, CH3 e CH3, nesse carbono da dupla aqui, ó. No outro carbono da dupla, no caso esse aqui, eu tenho que ter exatamente esses dois grupos aqui. Eu tenho exatamente esses dois grupos? Ó, CH2 e CH3 eu tenho. Aqui tá ok. Mas aqui não, ó. Aqui era para ter um CH3 e aqui eu tenho um hidrogênio. Então aqui não. O que é que eu faço? Descarto cis e trans. O caso que eu vou ter agora é E e Z. Já achei que ocorre isomeria espacial e já achei que o caso aqui é do tipo E e Z. Como é que eu decido se vai ser o E ou se vai ser o Z? Agora você vai ter que atribuir prioridades para os carbonos, para os átomos ligados aos carbonos da dupla. Aqui, por exemplo, gente, ó, prioridades. E a prioridade é dada de acordo com Kahn, Eagle e Prelong, que eles disseram que a prioridade deve ser dada de acordo com o número atômico. Vamos lá.
Olhando para esse carbono da dupla primeiro, que é o mais fácil, o que é que você tem? Você tem carbono aqui e você tem hidrogênio aqui. Qual é o número atômico deles? O número atômico do hidrogênio é 1. O número atômico do carbono é 6. Então, o carbono ganhou, tem maior número atômico. Então, beleza. Esse grupo aqui de cima, ele vai ter maior prioridade. Prioridade. Deixa ele circulado aí. Vou fazer a mesma linha de raciocínio para o outro carbono da dupla agora. Esse carbono da dupla aqui, ele está ligado a quem? Ele está ligado aqui a carbono, que o número atômico é 6, e a carbono aqui, que também é 6, número atômico, tá? Vou até desmembrar esse grupo aqui para ficar mais fácil a visualização. Ó. Aqui eu tenho um carbono ligado a 2 hidrogênios, é o CH2, e aqui eu tenho outro carbono ligado a 3 hidrogênios, que é o CH3. E esse grupo CH3 aqui, eu vou desmembrar também. Aqui eu tenho um carbono ligado a 3 hidrogênios. Este carbono da dupla aqui, ele está ligado a quem? Está ligado a esse carbono, que é 6, e esse carbono aqui de cima, que é 6. Deu empate. E quando dá empate, o que é que eu faço? Eu vejo a quem eles estão ligados. Esse carbono de cima aqui, ele está ligado a hidrogênio, número atômico 1, hidrogênio, número atômico 1, mas tem um segundo carbono aqui, ó, esse carbono aqui, que é 6, esse carbono aqui. Já o carbono de baixo está ligado ao quê? Hidrogênio, que é 1, hidrogênio, que é 1, hidrogênio, que é 1, número atômico. Então, esse carbono aqui desempatou. Então, esse grupo de cima é que terá maior prioridade. O grupo de cima tem maior prioridade, então eu vou circular ele aqui, ó. Agora eu traço um plano bem na dupla ligação. E aí eu me pergunto, os grupos de maior prioridade estão do mesmo lado ou em lados opostos do plano? Estão em mesmo lado. Se é mesmo lado, é o Z. Se fossem lados opostos, seria o E. Como é que seria aqui o isômero E para esta molécula? Aqui eu tenho um CH3, CH2. O que é que eu tenho que fazer? É manter um carbono fixo e trocar a posição do outro carbono. Então, o hidrogênio que antes estava aqui, eu vou subir ele aqui. E esse CH2, CH3, que antes estava ali, eu vou botar aqui embaixo. Beleza. De acordo com as prioridades que a gente já viu, entre o hidrogênio e o carbono, maior prioridade um carbono, circula esse grupo. E entre esse CH3 aqui e o CH2, CH3, o CH2, CH3 tem maior prioridade. Então, traço um plano aqui, ó, bem na dupla ligação, e me pergunto, os grupos de maior prioridade estão do mesmo lado ou em lados opostos? Lados opostos. Se é lados opostos, então esse aqui é o isômero E. Esse E e esse Z vem do alemão. O Z significa Ziladigen. Ziladigen é como se fosse mesmo. O E é do alemão também, significa entgegen. E entgegen significa oposto. Tá? Mesmo é o Z e oposto é o E. Achei aí que um é o E, o outro é o Z. Só falta o quê? Achar o nome desse composto, né? Tenho que dar o nome dele. Vou numerar a minha cadeia principal de forma a obter o maior número de ramificações, que as ramificações fiquem na menor posição possível, que a insaturação, principalmente ela, fique na menor posição possível. Não tem um grupo funcional, então vou dar prioridade mais para insaturação. Mas se eu numerar aqui, ó, 1, 2, 3, numerando deste lado, a insaturação fica na posição 3. E do outro lado, 1, 2, 3. Opa, desse lado a insaturação também fica na posição 3. Se de qualquer um dos lados a insaturação fica na mesma posição, eu vou escolher o lado no qual dê a menor posição possível para a ramificação. Esse CH3 aqui é uma ramificação. Ramificação metil. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza. Então aqui o nome dessa molécula vai ser Z3 metil, carbono 3 eu tenho metil. A minha cadeia principal tem 6 carbonos, X. Eu tenho uma ligação dupla na posição 3, então 3 em, faltou um hífen aqui, e a terminação O. E o nome da outra, exatamente igual, só que agora começa com E. Quando eu tenho estereoisômeros, esses isômeros parciais também se classificam como estereoisômeros, sempre o nome é o mesmo, que muda é só a isomeria antes do nome. Então 3-metil, 3-metil
X3NO. X3N. Beleza. Ok, gente. Quando eu tenho uma cadeia fechada, primeira coisa que eu faço, atribuir prioridades, né? Então aqui, ó, número atômico do carbono é 6, número atômico do oxigênio é 8, certo? Veja que eu não posso somar os números atômicos. Se eu for somar, ó, esse carbono é 6, com mais 3 hidrogênios, cada hidrogênio sendo 1, era para dar 9 ao todo. Se eu fosse somar esse de baixo, aqui, ó, o oxigênio é 8, o hidrogênio é 1, somando 8 mais 1, 9. Daria 9, 9, deu empate. E agora? Eu ia usar o que para desempatar? Então, o que eu não posso fazer é somar os números atômicos. Eu jamais vou somar. O que é que eu posso fazer é, se aquele grupo que está ligado diretamente ao carbono, nesse caso do anel, der empate, aí eu vejo os vizinhos, eu vejo a quem eles estão ligados, até chegar a um critério de desempate. Oxigênio é 8, carbono é 6, oxigênio ganhou, vou circular ele aqui. Ó. O bromo é 35, número atômico, 35, e o carbono aqui é 6. Então, embora tenha vários átomos de carbono aqui, ó, vários átomos de carbono, de hidrogênio, mesmo assim, o bromo ali, ó, número atômico 35, ganhou. Tá? Então, não é para vocês somarem, é para vocês compararem diretamente quem eles estão ligados. Quem ganhou aqui? Bromo. Você vai traçar o plano bem aqui agora, cortando bem aqui, ó. Os grupos de maior prioridade estão do mesmo lado ou lados opostos? Nesse caso, lados opostos. Então, é o isômero E. Como é que vai ficar o nome, então? Aqui eu tenho um grupo metil, aqui eu tenho um bromo, eu tenho um isopropil. Então, o grupo 1, gente, vai ser o do grupo funcional, tá? É o OH. OH. Então, esse carbono é 1, esse carbono aqui é o 2, tá? O grupo OH, ele que está mandando aí, é o grupo funcional. Então, ó, no carbono 2, eu vou ter um bromo. No carbono 2, eu vou ter um isopropil. No carbono 1, eu vou ter um metil. O nome da cadeia principal agora, ciclo, 5 carbonos aí no anel, pente. Só ligações simples an. E a terminação para álcool, ol. Preciso colocar a posição desse ol? Não, porque ele já está na posição 1. Isso aqui é o isômero E. Se você quisesse o isômero Z, você fixava um dos carbonos e trocava o outro. Por exemplo, você pode trocar a posição aqui, ó. Esse CH3 vem para cá e esse OH vem para cima. Por exemplo aqui, gente, nessa molécula, eu tenho 3 insaturações. E agora? Eu posso ter a isomeria cis e trans ou EZ em cada uma dessas duplas ligações. Tá? Então você tem que investigar uma por uma. Então vamos investigar aqui a primeira. O que é que eu vou fazer? Eu vou colocar os hidrogênios para facilitar a minha vida. Esse carbono aqui eu vou ter o hidrogênio, vou botar o hidrogênio vermelho só para dar um destaque. Aqui eu vou ter outro hidrogênio. Aqui eu vou ter hidrogênio, hidrogênio. Nesse aqui, ó, hidrogênio e hidrogênio. Agora, gente, o que é que eu faço? Ó? Observo, nesse carbono da dupla, eu tenho 2 grupos diferentes? Tenho. Aqui eu tenho hidrogênio e aqui eu tenho CH3. CH3. Então eu tenho grupos diferentes, sim. E no outro carbono da dupla, esse aqui, ó, eu tenho 2 cores diferentes? Tenho. Eu tenho hidrogênio e tenho tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui. A pergunta é, para essa primeira dupla aqui, vai ser cis e trans ou vai ser EZ? Vai ser EZ. Por quê? Aqui, ó, eu tenho hidrogênio e CH3. Para ser cis e trans, no outro carbono da dupla, eu precisaria obrigatoriamente ter hidrogênio e CH3. E não é isso que eu tenho, tá? Eu tenho hidrogênio? Tenho, mas eu tenho todo esse outro grupo aqui. Então não vai ser cis e trans, não, vai ser EZ. Se, por exemplo, fosse assim, ó, então significa que nessa primeira dupla ligação não ocorre isomeria. Por que não ocorre isomeria? Porque eu tenho grupos idênticos ligados no mesmo carbono da dupla, ó, hidrogênio e hidrogênio. Então, nesse caso, nessa dupla, não ocorreria isomeria. Não é o caso aqui. Vamos achar logo a isomeria dessa primeira dupla aqui, ó. Eu vou traçar o plano aqui, ó, cortando a molécula, bem nos carbonos da dupla ligação.
e vou atribuir as prioridades. Quem é maior prioridade? Nesse carbono da dupla, eu tenho hidrogênio, que é 1, carbono, que é 6. Quem ganhou? Carbono. Nesse outro carbono da dupla, o que é que eu tenho? Hidrogênio, que é 1, carbono aqui, que é 6. Quem ganhou? Esse carbono aqui. Os grupos de maior prioridade. É isso que eu circulei, tá? Estão do mesmo lado ou lados opostos? Lados opostos. Se é lados opostos, então é. Na primeira dupla ligação, a configuração é E. Como eu tenho mais de uma dupla, o que é que eu vou fazer? Eu vou especificar a posição dessa dupla também, tá? Se eu tiver só uma dupla, eu não preciso, mas mais de uma eu tenho que fazer isso. Essa primeira dupla está em qual posição? Ela está sobre o carbono 2. Então tá aqui, ó, 2E. Tá? Isso eu boto entre parênteses. Agora eu vou para a segunda dupla. A primeira eu já fiz. A segunda dupla agora, essa aí. Nessa segunda dupla, eu vou investigar. Esse carbono da dupla aqui, ó, esse aqui, ele tá ligado a duas coisas diferentes? Tá. Eu tenho hidrogênio aqui e eu tenho tudo isso aqui, ó. Então são duas coisas diferentes. E no outro carbono da dupla, que é isso aqui, eu tenho duas coisas diferentes? Tenho, não tenho? Eu tenho isso aqui e tudo isso aqui. Então nessa dupla do meio aí, ocorre isomeria sim. A pergunta é, vai ser cis e trans ou é IZ? Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 carbonos. E aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 carbonos. Opa, tá parecendo que tá igual, né? A isomeria dessa primeira dupla aqui, a gente já viu que é E. Se a isomeria dessa dupla aqui der E também, então realmente são grupos iguais. Não vai ser a IZ, vai ser cis e trans, tá? Essa dupla do meio. Os grupos têm que estar exatamente iguais. Então, tá um bom indicativo aqui que vai ser cis e trans. Para ter certeza, eu vou pular para fazer logo essa dupla aqui da ponta, né? Para ver se ela vai dar E ou vai dar Z. Essa dupla da ponta agora. Hidrogênio para cá, hidrogênio para cá. Nesse carbono da dupla, eu tenho dois ligantes diferentes? Tenho. Eu tenho hidrogênio aqui, CH3 aqui. Dois ligantes diferentes. Então tá joia. Nesse caso, eu olho o outro carbono da dupla agora. Esse carbono da dupla aqui, eu tenho dois ligantes diferentes? Tenho. Eu tenho hidrogênio e tenho tudo isso aqui. Tá? Então, beleza. Ocorre isomeria. O que é que eu sei até agora é que ocorre isomeria espacial. A pergunta é, vai ser cis e trans ou é IZ? Nesse carbono da dupla, eu tenho hidrogênio e CH3. Aqui não tem nada, a gente subentende que é o CH3. No outro carbono da dupla, eu tenho hidrogênio e CH3? Não. Hidrogênio eu tenho, mas isso aqui, ó, não é um CH3 não. Olha o tamanho desse grupo aqui. Então, nesse caso, não vai ser cis e trans, vai ser E ou Z. A pergunta agora é, vai ser E ou vai ser Z? Eu traço o plano aqui, ó, bem na ligação dupla aqui, bem no carbono, nos carbonos da ligação dupla. Pega aqui os grupos de maior prioridade. Quem tem maior prioridade? É o hidrogênio, que é 1, ou é esse carbono, que é 6? É o carbono, né? Circulo ele. Nesse outro carbono da dupla aqui, ó, quem tem maior prioridade? É o hidrogênio, que é 1, ou é esse carbono, que é 6? É esse carbono, que é 6. Então, esses que eu circulei são os grupos de maior prioridade. Estão no mesmo lado ou em lados opostos? Lados opostos. Então, vai ser E também. E também. Então, aqui, se eu numerar aqui, ó, carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vai ser a posição 8. Então, aqui, ó, 8 é. Mesmo lado, isomeria é. Agora eu vou voltar para a dupla ligação do meio. Como nós vimos aí, está totalmente simétrica essa molécula. Ligada a esse carbono da dupla, eu tenho o quê? Eu tenho hidrogênio e tenho todo esse grupo. E no outro carbono da dupla, esse aqui, ó, eu tenho hidrogênio e todo esse grupo. Que a gente já viu que esses dois grupos aqui são iguais, exatamente iguais. Então aqui vai ser o caso da isomeria cis ou trans. Aí o que é que eu observo agora, para saber se é cis ou trans? Quando é E ou Z, eu quero saber os grupos de maior prioridade. Estão no mesmo lado ou em lados opostos? E e Z. Quando é cis e trans, eu quero saber o quê? Os grupos idênticos. Os grupos idênticos estão no mesmo lado ou lados opostos? Lados iguais. Cis, lados opostos, trans. Nesse caso aqui, eu percebo ó, que ao traçar o plano, que vai ser bem aqui, mas os grupos idênticos, por exemplo, a gente pode fixar o olhar aqui nos hidrogênios. Os grupos idênticos, mesmo lado ou lados opostos? Mesmo lado. Então vai ser cis. Qual a posição desse cis? A posição da dupla ligação. 1,
2, 3, 4, 5. Então vai ser 5, 6. E o nome do composto? 6, 7, 8, 9, 10. Então a isomeria já está aí, ó, 2E, 5cis, 8E, cadeia principal. Eu tenho, não tenho nenhuma ramificação, certo? Nenhuma ramificação. Então a cadeia principal eu vou ter 10 EDEC. Como eu tenho mais de uma dupla ligação, então eu tenho que colocar um A, fica DECA. Isso é quando eu tenho duas ou mais duplas ligações, tá? DECA 2,5,8. Tri, né? 3 duplas, eno. Esse aqui é só um dos isômeros, tá? Vai ter vários aqui, ó. Por exemplo, pode mudar só essa primeira dupla aqui, ó, para ela virar Z, o resto ficar igual. Cis e aqui é. Aí pode deixar esse aqui Z, mas esse do meio agora ser trans e esse aqui ser E. Tipo análise combinatória, tá? Todas as possibilidades possíveis aí. Assim, concluímos nossa aula sobre isomeria E e Z. Até a próxima.